Hoje eu vou mostrar para você os sinais que usamos na dupla, nos jogos de dupla. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Para que servem os sinais nas duplas? Os sinais nas duplas, principalmente nós usamos quando o seu parceiro vai sacar. Geralmente a gente pede para ele sacar um saque que você mais gosta. Você quem? O jogador que vai fazer a terceira bola. Na minha opinião, eu acho que quem deve decidir que tipo de saque tem que sacar é a pessoa que vai fazer a terceira bola e não o sacador. Eu joguei muito tempo com o Cláudio Cano, a gente discutia às vezes sobre isso. Eu tenho minha opinião que eu acho que quem vai fazer a terceira bola é que tem que dar o sinal para que você consiga fazer uma terceira bola que você goste. Tem muito jogador que quer fazer o seu saque, porque acha que vai fazer o ponto, mas aí quem vai fazer a terceira bola acaba se complicando, né? Vamos supor que eu gosto de bola para baixo e gosto de dar loop drive. Sim. Se o meu parceiro sacar para cima, a bola vai voltar para cima, eu vou ter que bloquear. Vou ter que levar a jogada para o rally ou bloquear. Não é bom para mim. Então eu sempre falava para o Cláudio sacar, por exemplo, para baixo, curto, para que o jogador ele cozinhasse, por exemplo, ou devolvesse curto, que eu não tinha problema nenhum com isso, para abrir, por exemplo, de loop drive. É assim que nós fazíamos. Com relação aos sinais, você mesmo pode combinar com o seu parceiro que tipo de sinal você usa. Por exemplo, um saque curto pode ser assim. Eu usava os sinais com o Cláudio, que seria curto assim para baixo, por exemplo. Se você está gostando do conteúdo do canal, clica aqui embaixo em valeu e contribua com o canal. Se não estiver aparecendo para você, arrasta para o lado, vai aparecer um coraçãozinho para você e lá você vai poder deixar o seu comentário, onde o seu comentário vai ficar em destaque e eu vou dar prioridade nas respostas para quem está contribuindo com o canal. Saque morto, por exemplo, saque sem efeito, que na época nós usávamos muito saque para baixo ou sem efeito. O sem efeito a gente fazia assim, fazia curto sem efeito, por exemplo. Mas isso você pode combinar com o atleta o sinal que você achar melhor. Por exemplo, o saque longo nós fazíamos só assim. Você tem saque longo para baixo, para cima, sem efeito, tudo, mas nós não combinávamos nenhum sinal, porque você sacando comprido aí na direita do adversário vai voltar um drive e aí você já sabe que tipo de bola vai voltar. Não precisa falar para ele sacar comprido sem efeito, ou morto ou invertido, aí ele decide que saque ele quer dar. Eu sabendo que ele vai sacar comprido, eu já vou me preparar para um bloqueio e aí ele saca o saque que ele tiver mais confiança, né? Se ele acha que vai sacar lateral e vai fazer o ponto, tudo bem, pode sacar, mas eu já estou preparado pelo menos para uma bola comprida e para bloquear essa bola, porque eu sei que ele vai sacar comprido. Nos saques curtos também, ele pode sacar lateral ou invertido, contanto que ele saque curto e para baixo, por exemplo. Às vezes ele saca curto para cima, aí o sinal seria curto para cima. Esse era os sinais que nós usávamos na dupla. Inclusive nós fomos campeões brasileiro e sul-americano também, fazendo dupla com o Cláudio Cano. Esses sinais você mesmo pode usar. É importante você saber, só que é importante o seu parceiro que vai fazer a terceira bola, fazer uma terceira bola que ele goste, né? Com a bola que ele goste. Para isso o seu parceiro ele tem que saber sacar que volte a bola que você goste para fazer a terceira bola. Na recepção de saque também nós usamos
Eu usava com o Cláudio Cano principalmente nos finais dos sets. Geralmente no começo não usava, mas eu acho que pode ser usado sim. Na recepção de saque também, você pode pedir para o seu parceiro recepcionar o saque do adversário curto, por exemplo. Ou abrir mais. Aí depende do que você vai fazer na quarta bola, né? Se você gosta de rally, por exemplo, ao invés de ele devolver curto, você pede para o seu parceiro devolver mais com haral, principalmente no back do adversário, procurando o back do adversário. Se o adversário jogar de lisa também, dando um haral bem dado no back do adversário, vai voltar uma bola um pouco mais fácil para você para cima e você vai conseguir levar a jogada para o rally. Se você gosta de dar loop drive, por exemplo, bolas com mais efeito, aí talvez uma recepção do seu parceiro curta, bem colocada, o adversário pode chegar atrasado um pouquinho, devolver com uma cozinhada, e nesse caso você pode abrir, por exemplo, de loop drive no back do adversário, para depois continuar a troca de bola. Na recepção também, você pode pedir para o seu parceiro também fazer uma recepção usando os sinais também. Aí no caso você também pode combinar com o seu parceiro em como é que você vai recepcionar, né? No caso de eu e o Cláudio Cano, nós só sinalizávamos se era curto ou comprido, não sinalizávamos assim, tipo curto na direita, curto na esquerda, era só curto, então eu já sabia mais ou menos como eu tinha que me posicionar para fazer uma quarta bola no caso. Na quarta bola é o seu parceiro recepciona, é a segunda bola, e a próxima bola que volta seria a quarta bola, né? Então a quarta bola eu gostava de abrir bastante de loop, então eu pedia mais para ele devolver curto.